Psicologia e karma. O que o karma tem a ver com a psicologia? E esses conhecimentos ancestrais, eles precisam ser sempre bem estudados e aprofundados e compreendidos. Dentro do processo científico que nós temos hoje, a gente vai estudando cada um desses processos. Que a mitologia antiga, ela explica como é que funcionam as leis dentro do universo. E a ciência, ela procura entender essas leis na atualidade e desenvolver um protocolo para que a gente entenda isso, como é que isso ocorre. Então a gente vai ver dentro desse conhecimento mais antigo, mais ancestral, a gente vai ouvir falar sobre a lei do karma, a gente vai também ler, o que se planta, se colhe. O plantio é livre, a colheita é certa. Então a gente vai ouvir muito disso em várias culturas, em várias civilizações. Os egípcios, os gregos, os Vedas. Então, todos eles vão trazer conhecimentos que, embora a linguagem seja um pouco diferente, eles significam as mesmas coisas. Dentro da psicologia, a gente tem sempre os processos de somatização. Então, se a pessoa armazena muita raiva, muita agressividade, ela vai danificar alguns órgãos dentro dos processos psíquicos que ela desenvolve. Então, ela vai danificar o corpo dela, um tipo de pensamento ou o tipo de emoção que ela está trabalhando constantemente dentro da consciência dela. Então, os pensamentos e os sentimentos vão fazer com que a gente trilhe caminhos aqui na Terra. Né? Então, se a pessoa reter esses sentimentos, reter a agressividade, e aparentemente ela é uma pessoa muito boa e ela faz coisas muito boas, ela está fora de sintonia entre o que ela realiza e o que ela sente. E isso vai causar um problema para o corpo físico. Então, a gente sempre tem que procurar ter essa integridade da gente. Ó, eu acredito que isso seja o certo, então eu estou trabalhando para isso ser o correto. Então, essa agressividade que eu tenho dentro de mim, eu tenho que trabalhar isso para conseguir fazer uma correção psíquica entre os meus sentimentos, as minhas emoções, entre os meus instintos e entre o que eu penso. É um trabalho para se fazer, muito, muito intenso. Então, assim, de uma forma mais grosseira, tá? A pessoa tem muita agressividade, ela vai ser um marginal, ela vai assaltar os outros. O que ela vai ter na vida dela é violência. Né? Enquanto outras pessoas que elas estão agindo numa outra área de atuação social, eu vou ser um policial. Se a pessoa for violenta e não souber trabalhar com essa energia, ela vai se dar mal. Né? Então, o policial ele tem que ser uma pessoa ética, uma pessoa ponderada, uma pessoa que respeite os outros, uma pessoa que respeite a individualidade do grupo, a individualidade de cada um, entender que ele está fazendo um trabalho para o todo, que ele está fazendo cumprir a lei e ele, antes de tudo, ele tem que seguir essa lei. Então, cada uma das linhas de atividade profissional que a gente procura, que a gente gosta, a gente tem que seguir com muita integridade e saber como é que isso funciona e como é que isso pode funcionar ao nosso favor em termos de desenvolvimento da consciência ou agir contra nós, gerando dor e sofrimento. Né? Então, daí a importância da gente estudar sobre o karma. Karma é a lei de ação e efeito. Se você fizer o mal, você vai ter o mal. Se você fizer o bem, você vai ter o bem. Então, o primeiro processo que existe dentro disso é o pensamento. Quando eu tomo as atitudes pensando no bem das pessoas, eu estou criando toda uma matéria, todo átomos, um futuro benéfico para mim e para quem eu estou pensando esse bem. Então, o karma, primeiro você gera energia. Se eu estiver pensando, eu estou fazendo isso para o mal dessa pessoa, então eu estou criando o mal para a minha vida.
Dentro das leis que ocorrem no universo, tudo que você pensa, o que você sente, o que você faz para outra pessoa, o circuito se fecha. Você pensa para outra pessoa, tua energia vai até outra pessoa, e a energia volta até você. Então, se você pensar o bem, a energia vai voltar boa para você. Se você pensar o mal, a energia vai voltar numa qualidade ruim para você. E isso ocorre em todos os aspectos. Na sua relação com outro indivíduo, na sua relação com a sociedade, na sua relação com o mundo e na sua relação com o planeta, na sua relação com o universo. Então, sempre que a gente gera uma energia de gratidão, a gente está gerando uma energia boa. Se a gente está passando por um momento difícil, uma prova espiritual, uma prova da consciência da gente, a gente agradece pela experiência que a gente está vivendo para gerar essa energia boa. É difícil, mas ela requer um trabalho da nossa consciência nesse sentido, né? E psiquicamente também, né? Então eu tenho que pensar sempre favoravelmente as coisas que estão acontecendo na minha vida. Elas estão acontecendo para me transformar em um ser humano bom, um ser humano útil, que produza bem positivamente para a humanidade. Então, sempre que a gente vai trabalhando, não é para a gente estar pensando, o outro está fazendo bem ou não. Não, não é isso. Você tem que pensar em você. O que você está produzindo de pensamento, de sentimento e de instintos para o mundo? Eu estou produzindo com uma intenção boa ou uma intenção ruim? Eu estou produzindo para o mundo crescer, para eu crescer junto com o mundo, ou estou produzindo isso de uma forma egoísta? Não, só eu que tenho que crescer e o resto que tem que se trabalhar como escravo. Eu tenho que pensar o tempo inteiro. Se eu estou pensando em escravidão, eu vou ser escravo. Se eu estou pensando que eu quero enriquecer mais do que as outras pessoas, significa que eu estou querendo que as outras pessoas sejam submissas a mim. Eu estou certo ou estou errado nisso? Então, quando eu estou pensando na submissão do outro, eu vou gerar uma submissão minha. É complexo isso. Mas é um momento que a gente está refletindo e repensando sobre os processos que a gente vai aprendendo com todas as civilizações e o nosso processo psíquico. A terapia entra aí, para a gente analisar, ver o que a gente está gerando, como a gente está gerando, como a gente pode transformar isso de uma forma positiva para a gente e para o mundo. Não dá para a gente ser feliz sozinho. Imaginar que as pessoas vão ser ricas vivendo no meio de pessoas pobres, ninguém vai conseguir ser feliz assim, e ninguém vai conseguir viver em paz assim, né? Então a gente tem que trabalhar para o bem comum, para o bem da gente, mas para o bem comum. Não com uma visão egoísta sobre a vida, sobre uma visão de crescimento, de desenvolvimento, né? Para cada um, de uma determinada forma. Mas é importante, pelo menos, a gente pensar nisso. Então, a união da psicologia com outros aspectos culturais, com o entendimento de outras civilizações, com a compreensão da mitologia, que é uma forma de explicar como é que funciona esse universo, como é que funcionam as leis, é muito importante, né? Então, o nosso respeito e a nossa gratidão ao esforço dessas civilizações antigas e o nosso agradecimento também a todas as pessoas que trabalham positivamente pela paz, pela harmonia e pelo amor que a gente tem que desenvolver no mundo, né? É um exercício diário que a gente tem que fazer. Não só pedir, a gente tem mais que agradecer do que pedir. Sempre. Sempre agradecer o ensinamento, né? E a dor é um processo de apego a isso. Sempre que a gente se apega, este é o meu amor, essas são as minhas coisas, isso é o que eu construí na vida. Não, aqui tudo é passageiro. Tudo na vida está para você aprender. E tudo que você aprender em termos materiais, você não leva dentro do caixão. O caixão não tem gaveta, né? Então muitas pessoas acreditam que exista vida após a morte, alguns não acreditam, mas isso não importa. O que importa é a gente ter consciência que muitas vezes a gente constrói um castelo de areia.
né? E esses castelos de areia, na primeira chuva, na primeira tempestade, eles vão embora. Isso não serve de nada. Né? Os grandes ensinamentos, eles são muito bem alicerçados na história. E esses não morrem nunca e não são destruídos. Reflita.